E aí, gente, tudo bem com vocês? Nossa terceira aula do módulo 1 e hoje finalmente nós vamos adentrar em assuntos um pouco mais específicos da química farmacêutica, tratando sobre interações moleculares. Obviamente, essa noção de interações moleculares está muito além da química farmacêutica, ela diz respeito à química orgânica, à química geral, à química inorgânica, mas ela também faz parte da química farmacêutica e aqui a gente aprende conceitos novos e um pouco diferentes, mais complexos e rebuscados. E o que é isso, né? Na verdade, são processos de interação entre moléculas, né? Ou a ligação de moléculas com átomos, né? É uma coisa bem óbvia, né? Como o próprio nome já sugere, mas só para a gente ter um foco aqui, para a gente adentrar na matéria de fato. E como nós vimos lá na primeira aula, todo fármaco vai ter pelo menos um alvo terapêutico, um alvo de ligação, né? Obviamente, alguns fármacos vão ter mais de um. Hoje em dia, a proposta é justamente essa, né? A criação de fármacos multialvos. Mas a grande maioria tem pelo menos um alvo terapêutico. E pode ser, por exemplo, uma membrana celular. E essa membrana ela possui proteínas. No caso, a gente está vendo uma proteína transmembranar. E essa proteína ela é uma macromolécula grande. E dentro dessa macromolécula nós temos diversas micromoléculas. E são justamente essas micromoléculas que ficam em regiões mais de fora da estrutura celular, né? Que permitem um contato com o fármaco ou com qualquer outra estrutura, um hormônio, um neurotransmissor, seja lá o que for. E essas estruturas, essas proteínas, esses fragmentos peptídicos, eles possuem átomos, são formados por átomos, né? E são justamente esses átomos que possibilitam tanto os processos de interações com fármacos. E esses processos eles podem se dar de duas formas. Através de reações, onde a gente vai ter a mudança da estrutura do fármaco ali de uma forma geral, né, da geometria dele, ou da própria proteína que ele está se ligando, ou de interações, onde a gente vai ter aproximações físicas, contatos físicos que vão permitir uma associação e um efeito terapêutico. Então, basicamente isso, gente. O fármaco ele vai ter um alvo e esse alvo vai propiciar todo esse desenvolvimento de interação. E quando a gente fala de interação, de ligação, obviamente na nossa cabeça vem aquele modelo clássico que a gente aprende desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, para falar a verdade, né? De chave e fechadura. Que existe uma fechadura certa para a chave certa. Logo, existe o fármaco certo para o receptor certo. Certo? Errado. Esse pensamento se aplica a conceitos básicos, mas quando a gente fala de química farmacêutica, nós não podemos usar esse exemplo. Então, se esse modelo tão famoso está errado, o que está certo, né? Então, vamos tentar explorar um pouco mais sobre a química farmacêutica em si agora. A gente tende muitas vezes a pensar em fármacos, a própria membrana celular ou algumas enzimas, as moléculas de uma forma geral, né? Como objetos muito estáticos. E na verdade não. Eles são dinâmicos, eles se movimentam, eles têm dinamismo físico e químico. E isso é o que realmente gera toda essa riqueza e diversidade que nós temos dentro da química. Isso também se aplica, obviamente, quando a gente fala de química farmacêutica. Então, vamos pensar que nós temos um fármaco e um receptor. Esse fármaco possui 3 pontos de ligação. Ponto vermelho, ponto azul e ponto verde. E esse receptor também possui 3 pontos de ligação, das mesmas cores, obviamente. E esse fármaco, movido por interações físicas, se aproxima desse receptor. Entretanto, reparem que o encaixe não é perfeito. Não é chave e fechadura. Você percebe que não está encaixando direitinho, que não cabe, parece que não cabe de fato ali dentro. É como se esse fármaco não fosse feito, não fosse desenvolvido para esse receptor. E aí que está a grande questão, gente. O dinamismo molecular. As moléculas não são estáticas, elas são dinâmicas. E através desse dinamismo, nós temos processos de modificação estrutural, tanto do fármaco quanto do receptor em si. Então acontece esse processo, onde o receptor vai se adaptar ao fármaco, e o fármaco também pode se estruturar, se adaptando ao receptor. De modo que nós tenhamos uma melhor forma de ligação ou de interação entre os dois. Isso é chamado de encaixe induzido. Há uma indução de encaixe. Não é um encaixe perfeito, chave e fechadura.
é um encaixe induzido. Ele é gerado através das configurações físicas e de propriedades químicas. Então deleta da sua cabeça toda essa ideia de modelo chave-fechadura, de tudo isso aí, gente. Foca em encaixe induzido. É isso que vai explicar os processos de interação e de ligação de fármacos e alvos de fármacos, né? Então agora a gente vai começar de fato a estudar quais são as principais interações, quais são os principais tipos de ligação, começando pela clássica dispersão de London, também conhecida como dipolo induzido, dipolo instantâneo, enfim, vários nomes aí para complicar a nossa vida. Mas no geral, ela é advinda, né, da interação entre átomos de hidrogênio e carbono e também entre os átomos de carbono entre si, né? É uma interação fraca e tem propriedades hidrofóbicas. E toda molécula praticamente vai ter esse tipo de interação. É um padrão de interação que geralmente não está ligado à efetividade em si do efeito, né, na grande maioria das vezes, mas ela está sim ligada à estabilização. Como assim? Como nós temos muitas moléculas, muitos átomos, que têm a capacidade de fazer a dispersão de London, no momento que esse fármaco, né, interage com o receptor, nós temos a conectividade desses átomos em alguns pontos desse receptor. Né? Lembra do dinamismo, a molécula não é estática, ela possui várias estruturas, né? Essas estruturas elas podem interagir. Então nós vamos ter, na maioria das vezes, pontos de conexão dos grupos farmacofóricos, aqui a gente vai estudar um pouco mais sobre isso lá para frente, mas esses grupos vão se ligar à molécula através de outros pontos de ligação, outros tipos de interação, e as dispersões de London vão servir como ajustes, como interações auxiliativas, na maioria das vezes. Né? Ressalto esse maioria das vezes, pelo amor de Deus, grife e coloca asterisco aí, porque em alguns casos não vai ser assim, mas na maioria dos casos vai, gente. E por que isso acontece? São interações fracas, são interações hidrofóbicas. Então, gente, essa fraqueza, essa falta de força das dispersões de London acaba fazendo com que elas se formem de forma rápida, mas elas se desfaçam de forma rápida também. Então, a característica delas não é um efeito duradouro, não é um processo de interação longo, mas é um processo de interação curto. Então, só para a gente revisar aqui, toda vez que a gente vê uma dispersão de London, a gente tem que ter a compreensão que uma das principais funções dela é auxiliar nos padrões de conectividade, ou de reação também em alguns casos, mas também auxiliar nos processos farmacocinéticos, por exemplo, de absorção. Pode ajudar no processo de absorção de fármacos por ela aumentar a lipofilicidade do fármaco, né? Então, quando a gente pensa em planejar uma molécula, em sintetizar uma molécula, a gente tem que ter isso em mente. Se a gente pega uma molécula que ela tem muitas interações, muitas dispersões de London, fiabilidade, né, de muitas dispersões de London, nós vamos ter uma molécula que tem uma maior tendência hidrofóbica. Isso é muito importante para pensar nas vias de administração, nos processos de como essa molécula vai funcionar no nosso corpo em si, né, o processo cinético dela, e também nos pontos de interação e também de excreção dela, né? Qual vai ser o tempo como que essa interação vai influenciar no tempo de ligação. A segunda aqui é um pouco mais famosinha, é dipolo-dipolo, né? E ela se dá justamente pelo momento dipolo. Quando acontece o momento dipolo, se tem o processo de interação dipolo-dipolo, né? A gente tem um exemplo aí de uma cetona, né? Um fragmento de cetona aí, hipotético, onde nós temos justamente o que nós falamos na aula passada, né? Os famosos polos. Então o carbono ele tem uma eletronegatividade menor do que o oxigênio. Logo, no processo de ligação entre oxigênio e carbono, o oxigênio vai possuir uma maior densidade molecular, certo? Então, nós temos uma maior densidade molecular no oxigênio e menor densidade molecular no carbono. Isso gera um momento dipolo. Nós temos dois polos, por isso dipolo, entenderam? Em que momento isso acontece? Acontece na maioria das vezes quando nós temos átomos que promovem essa densidade eletrônica, promovem esse arraste de elétrons, que tem essa característica de eletronegativa, né, de atrair elétrons em si. Então, por exemplo, cloro ali, mas também, obviamente, o nitrogênio pode agir assim, o oxigênio também. Lembrando
que toda vez que o oxigênio e o nitrogênio não estiverem ligados a um hidrogênio, aí sim eles vão estar fazendo dipolo-dipolo. Se eles estiverem ligados a um hidrogênio, é outro tipo de interação que a gente vai ver daqui a pouco. É um tipo de interação mais forte que a anterior, vale se ressaltar isso. Mas, né, geralmente a gente associa dipolo-dipolo a propriedades hidrofílicas, mas nem sempre, gente. Em alguns casos vamos ter a adição de certos halogênios, de certas estruturas, como o flúor, por exemplo, que é amplamente eletrofílico, né? Mas ele eletronegativo, perdão, mas ele acaba trazendo propriedades que não são polares, né? Não trazem características de hidrofilicidade, né? E sim de hidrofobicidade. Então é importante a gente pensar no contexto em que esses átomos estão aplicados. Nem sempre dipolo-dipolo vai ser uma interação ligada, né, diretamente relacionada com questões hidrofílicas, né? Isso é um ponto um pouco curioso, né? Porque quando a gente estuda orgânica, fisicoquímica, a gente vê muito disso. Mas aqui a gente começa a quebrar essas regras e criar mais exceções, o que prova que a química não é uma ciência tão exata assim, né? E o foco da química é justamente estudar os processos que estão à nossa volta, né? Então é muito difícil você de fato conseguir entender todos os processos. Por mais que a gente crie regrinhas, crie caixinhas, a gente não pode se fechar nisso o tempo inteiro. A gente tem que se abrir sempre para novas oportunidades de descobrir coisas novas e, acima de tudo, de entender esse universo da química. Outra queridinha agora é a ligação de hidrogênio, também chamada de ponte de hidrogênio, né? Apesar de não ser um nome lá muito correto, né? Mas enfim, dá para usar também. Mas o correto é a ligação de hidrogênio, gente. O que é, afinal, né? É o processo de interação dos átomos de oxigênio, nitrogênio e flúor com hidrogênio. Toda vez que a gente tem esse processo de interação entre os três átomos mais eletronegativos como hidrogênio, nós temos uma ligação de hidrogênio. Porém, entretanto, todavia, na química orgânica, na ciência de moléculas de uma forma geral, nós vamos ter raramente esse processo acontecendo com o flúor. A maioria das vezes nós vamos ter esse processo acontecendo com o oxigênio e com o nitrogênio, né? Porque o flúor ele só faz uma interação, esses aí fazem mais de uma. E nós também podemos ver aí, exemplos bem clássicos, né, de estruturas que vão ser tanto ácidas quanto básicas, né, interagindo com o hidrogênio, né, fazendo ligação de hidrogênio. Então é uma das interações mais fáceis de se identificar. Ela obviamente é bem mais forte que as anteriores, ela apresenta características muito interessantes em padrões de ligação, ela vai ser muito comum em fármacos, muito, muito comum. E aí sim nós estamos falando de estruturas que são hidrofílicas, gente. Aí sim nós vamos ter interações hidrofílicas que vão interagir com muitos receptores, gente. Muitos receptores têm esses padrões de ligação. E vocês vão ver que é algo bem comum nos fármacos. Mais uma interação agora, né? A íon dipolo. E essa aí, misericórdia, é muito desconhecida. Dá para sair espalhando cartaz de procura essa interação dipolo, porque mal se fala sobre ela mais hoje em dia, né? E o que é ela afinal, né? Então nós temos aí do lado uma molécula, né? Na verdade não é uma molécula, e eu vou explicar por quê. Nós temos uma estrutura, e essa estrutura, que é um fármaco anti-inflamatório não esteroidal, né? Da família dos salicilatos, ele possui dois íons, né? O cátion e o ânion, né? O sódio e o oxigênio aí. E o que acontece, gente? Toda vez que nós tivermos uma molécula, entre aspas, com carga, não será considerada uma molécula. Não chama-se de molécula, chama-se de espécie orgânica. E isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas falando, né? Molécula, mas tem carga ali. Se tem carga não é molécula, é espécie orgânica. É bobeira, é isso aí, é só terminologia, não é, gente. Se está na química é porque a gente tem que usar. Então é espécie orgânica, vamos respeitar as regras. E o que acontece? Esses íons, eles em contato com a água, por exemplo, eles têm o poder de sofrerem dissociação iônica, né? Eles possuem cargas, eles já são íons por possuírem cargas, né? Cátions e ânions. Então eles podem, por exemplo, quando você joga na água, eles se misturam. No caso, você joga essa molécula na água, ela vai se misturar, vai dissociar esses íons, né? E eles vão interagir com as moléculas de água. O cátion, sódio, né? Por ele ser positivo, ele vai interagir com o seu oposto, né? Sua carga oposta ali, no caso que vai ser a região
de negatividade, né, o polo negativo da água, enquanto o ânion oxigênio, por ser negativo, vai interagir com a face positiva da água, no caso, o hidrogênio, né? E esse tipo de interação a gente percebe muito, de fato, nesses fármacos que são sais, né? E vai ter uma aplicação farmacotécnica, um pensamento, um raciocínio farmacotécnico muito importante na hora de se criar formas farmacêuticas ideais para aplicação desses fármacos, e também nos ajuda em raciocínios de interação, padrões de interação com receptores. Dá para reparar que tem a formação de um retículo cristalino. Não há uma reação química, só um processo de interação. Então, como eu já falei, reitero aqui, esses íons vão se dissociar, vão meio que se misturar na água, ali, como o exemplo que eu dei, como também podem interagir com certas estruturas membranares, mas eles não vão reagir com elas, eles vão apenas interagir. E é a formação, em alguns casos, desse retículo cristalino, como é o caso da água. Um exemplo clássico que você pode ver em casa é você pegar um punhado de sal, tacar na água e misturar. Você não vai formar um ácido de não sei o que, uma base de não sei o que lá. Não, a gente vai formar uma água com sal, um soro fisiológico. Na proporção correta, né, de 0,9%. Então, gente, é basicamente isso que a gente está fazendo. É um processo de formação de retículos cristalinos, um processo de interação de uma forma geral. E o poder de interação tende a ser muito similar ao dipolo-dipolo, né, também fica entre a ligação de hidrogênio, mas tende a ser um pouco mais forte em alguns casos. E finalmente a gente chega nas ligações químicas, né, começando pelas ligações iônicas. Elas são as mais fortes, já deixo isso bem claro aqui, são as mais fortes, não tem para ninguém, e elas acontecem em decorrência da reação de grupos com cargas opostas. Quando elas acontecem em um ambiente hidrofóbico, elas tendem a ser mais fortes. Já quando elas acontecem em ambientes hidrofílicos, elas tendem a ser menos fortes, né? Não chegam a ser fracas, não, gente. Elas continuam sendo fortes, as tops, porém elas são mais fracas em ambientes hidrofílicos e mais fortes em ambientes hidrofóbicos. Elas são oriundas, né, de processos reacionais, então elas vão ser de fato uma reação acontecendo, então vai mudar a estrutura celular ou a estrutura do fármaco em si, né? Então é um pouco mais complexo de se entender. A gente vai ver elas de forma mais acentuada em algumas coisas mais para frente. Também temos as ligações covalentes, né? Outro grupo de ligações, são muito fortes, normalmente são irreversíveis. Um exemplo clássico delas de aplicação é o que acontece nos inibidores da bomba de prótons, né? Um exemplo clássico. Também, gente, mais para frente a gente vai ver algumas coisas no módulo 2, a gente vai dar uma aprofundada mais nesses padrões de ligação, né? Uma coisa mais complexa, que demora um pouco mais de tempo, e a gente vai ver justamente esses padrões de interação entre fármacos e receptores via ligações covalentes e iônicas. Por fim, aí, nós temos as interações hidrofóbicas, que nada mais é do que um encontro de duas subunidades hidrofóbicas. Então nós temos duas, vamos supor, uma região da molécula que ela é hidrofóbica e ela encontra outra região do receptor que também é hidrofóbica e há um processo de interação, né? É bem básico isso aí, não precisa discorrer muito sobre isso, até porque não é muito aplicado dentro do campo de química farmacêutica assim, né, gente? Existem vários outros tipos de interações moleculares, porém esses são os principais e os que são mais usuais. Mas uma coisa muito importante que é pouco divulgado, pouco falado, diz respeito aos ângulos de ligação e de interação entre as moléculas, né? Então vamos supor que essa parte azulzinha aí seja uma proteína. E essa parte mais escurinha, né, meio avermelhada, dentro dessa base azul, dentro da proteína, seja uma região de ligação específica, né? E esse traço vermelho, meio que uma seta, seja um fármaco. Se esse fármaco ele se liga de forma frontal, né, diretamente a essa estrutura, o ângulo de ligação é diferente do que se ele se ligar de lado. E também vai ser diferente do que ele se ligar totalmente deitado, né? Concorda comigo? E esses padrões de angulação, de interação, eles acabam interferindo na força da interação. Então, não tem como eu determinar, uma ligação de hidrogênio, ela vai ser tantos quilocalo por mol de interação. Não tem isso. Não existe um valor exato, né? Por exemplo, uma ligação de hidrogênio, ela pode variar de 4 até 14 quilocalo por mol.
Que é isso? Que desgrama é essa de colocar o pulmão? Cara, eu não vou desenvolver isso com vocês, eu acho que não tem necessidade. Caso vocês tenham interesse de buscar se aprofundar, né, em química medicinal, química farmacêutica, busquem boas literaturas, o Petruk, o Eliezer Barreiro Fraga, acho que são bons nomes aí para a gente trabalhar sobre isso. E mais essa questão de quilocal, de padrões de ligação, de peso de ligação, enfim, angulação, é uma parada um pouco mais complexa. O que eu quero que vocês entendam de fato é que não é algo determinante. Uma ligação de hidrogênio ela pode ser mais fraca do que uma ligação de polo em alguns casos. Não por conta da interação em si, mas por conta do ângulo de ligação, das regiões de ligação. Então tudo isso vai influenciar na ação do fármaco. A gente vai ver isso de forma um pouco mais aplicada lá no módulo 2. E é isso, gente. Não tem mais muito o que falar sobre o tema. Então é basicamente isso mesmo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.